Agora o assunto é economia, aqui no Estúdio CBN. Isso porque teve uma desaceleração da inflação, do aluguel, e os contratos que vencem em maio, em tese, serão os primeiros sem reajuste desde fevereiro de 2018. Nós vamos conversar agora com o advogado e economista Alessandro Azzoni. Doutor Alessandro, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Doutor Alessandro, a gente sabe o seguinte também, né? Eu não estou falando só de aluguel, né? Estou falando de qualquer situação da economia. Quando sobe o preço, já sobe numa velocidade enorme. Mas na hora de cair o preço, às vezes tem proprietário, tem imobiliária que segura. Mas com esse IGPM mais baixo, a tendência é ter novas oportunidades para esse mercado da locação? O IGPM sempre foi um índice que foi utilizado nos reajustes contratuais, justamente porque na sua composição você tinha o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, né? Então é que poderia acompanhar mais a evolução do preço dos imóveis e dos aluguéis. Então, ele sempre foi usado como esse indexador. Como nós tivemos no período da pandemia, 19 para 20 praticamente, nós tivemos uma aceleração desse índice, quase batendo 30%, e aí os contratos que eram reajustados teriam esse reajuste. Muitos donos de imóveis ficaram praticamente felizes por terem um reajuste assim, um enriquecimento ilícito de uma certa forma, porque se a inflação estava projetando 5% e você tinha um índice que projetava 33%, 34%, então deixou muitos inquilinos assim em polvorosa. Realmente não é uma prática comum, né, do mercado, quando você coloca a questão do reajuste negativo. Isso já não é de hoje, nós já tivemos IGPM várias vezes já batendo índices negativos e nunca foram aplicados, porque geralmente quando você está fazendo um contrato de locação, você se preocupa com o índice de correção, as garantias que você vai acabar colocando para assegurar os 3 aluguéis, né? E você esquece de colocar algumas cláusulas básicas dentro do contrato que dá direito unilateral, né? Só dá bilateral, né? Fica somente unilateral. Então, eles colocam assim, que as variações sejam somente positivas, ou seja, as negativas não se aplicam. Então, nesse caso, você acaba não utilizando. Então, esse é o IGPM agora, ela vem... Por que o IGPM deu essa queda, né? Justamente porque na sua composição ele tem uma parte que é voltada para o varejo, né, que aí pega toda a questão das matérias-primas, e aí a variação cambial conta muito. Foi o que aconteceu na pandemia, nós saímos de 3,5 para quase R$6, então o índice levou em consideração toda essa desvalorização do real, e agora, como o real vem se valorizando de 5,60, tá quase, hoje já bateu... a semana passada já bateu 4,93, hoje gira em torno de 5, então essas flutuações do câmbio influenciam diretamente o IGPM, fazendo com que ele tenha esse decréscimo, né, praticamente essa deflação no seu índice. Esse índice do varejo acaba pegando 60% da sua composição, e agora temos essa questão da variação negativa. Mas é muito difícil, né, que um proprietário de imóvel venha reajustar o aluguel para baixo nesse exato momento. Exatamente. Mas também, o senhor citou, né, essa subida de 30 e tantos por cento de 2019 para 2020, e quem mora de aluguel, quando chegou, né, o reajuste das imobiliárias, todo mundo tomou um susto, né? Teve gente já tentando romper contrato, teve gente procurando direto o proprietário, e queria saber, e claro, né, que muitos acordos foram feitos também, doutor Alessandro, para que as pessoas pagassem uma parte desse reajuste, né? Porque senão seria um salto absurdo no valor do aluguel, né? A tendência do mercado imobiliário é que tenha sempre essas negociações, independentemente do valor do IGPM ou do máximo que ele chega? Depende do cenário, né? No cenário que nós tínhamos na pandemia, nós tínhamos um cenário que foi dado pelo governo e até pela questão até do CNJ de não aceitar as questões de ações
despejo, né, justamente no motivo da pandemia, na época da pandemia, e também pelo fato de você ter as pessoas sendo cada vez mais, estavam sendo desligados dos seus postos de trabalho, então não teria uma lógica você fazer um aumento nesse sentido, então houve aquele cenário foi favorável aos inquilinos, que os proprietários também cederam à mantença de um preço mais baixo, até dando descontos no valor do aluguel presente, então, além do não aplicar os reajustes, mas deram descontos nos valores mensais, isso fez com que aquele cenário fosse favorável. Agora, se nós invertêssemos uma situação que o mercado está extremamente aquecido e existe uma demanda muito grande por imóveis, nesse caso, os proprietários, de uma certa forma, ficam um pouco mais rígidos nas negociações, provocando até que o inquilino, de uma certa forma, opte em não fazer uma renovação do contrato, não aceitando esses índices. Lógico que eu estou falando assim, o contrato geralmente, depois de 12 meses, se você faz, você já tem a incidência de, você não for acatado por contrato, o proprietário pode pedir o imóvel de volta. Então, quer dizer, isso depende muito desse cenário, e do bom senso também do proprietário, né, de entender a situação do seu inquilino, de que esses reajustes ficam completamente desproporcionais, né. E também, né, lendo o que a gente recebeu aqui, né, o senhor é especialista em direito imobiliário, mecanismos de contrato impedem o reajuste negativo. Mas aí também eu acho que nenhum inquilino, por mais legal que o proprietário seja, vai sonhar que o preço do aluguel pode cair, né? Pode, no máximo, não ser reajustado, né? A cláusula devia deixar, por exemplo, assim, a aplicação dos índices positivos e negativos, não somente positivos, né? Então, o que acaba acontecendo na prática é que, quando você tem um reajuste negativo, ele praticamente não é aplicado, mas se o mês seguinte for positivo, automaticamente se aplica. Então, é o contrato, porque fica uma questão até de hipossuficiência, até, porque se você está alugando um imóvel, você começa a colocar muita exigência, o próprio proprietário, ele acaba nem fazendo, ele acaba nem fazendo contrato, porque acha que vai ter tanta dor de cabeça nesse sentido, que ele fala assim, não vou entrar. Então, existe essa questão da hipossuficiência, né, na relação na hora que você está entrando como inquilino, parece que você já fica meio desfavorável nessa relação, na qual eu vejo que, se são apresentadas todas as garantias, o inquilino cumpre todas as normas e todos os requisitos que o proprietário tem do imóvel, eu acredito que, nesse sentido, deveria ter qualidades iguais e paritárias dentro de uma análise de um contrato, que acaba não acontecendo, né? E agora, nesse período de deflação, né, a gente está falando já de quem tem o contrato, né? Mas agora, por exemplo, quem vai buscar um imóvel, né? O mercado, ele pode, porque aí não tem ninguém alugado, né? O mercado, ele poderia ter uma retração nos preços para tentar atrair outras pessoas, já que nós estamos aqui no final de abril, né, começo de maio, que não é aquele boom imobiliário, por exemplo, aqui da cidade de Campinas, né, quando chegam estudantes, principalmente, né? Isso poderia ter alguma diferença na negociação, ou pela característica do mercado, né, e até o que a lei diz, como o senhor acabou de explicar, isso não deve ter muita diferença, não, e os preços devem ficar mais ou menos estáveis? A questão do preço dos aluguéis é definido justamente por uma questão de oferta e demanda. Então, isso quer dizer assim, se você tem muitas unidades disponíveis para aluguel e poucas pessoas alugando, com certeza o preço deve cair. Agora, se você tem o inverso, você tem uma corrida de pessoas querendo alugar e você não tem imóveis, esse preço vem a subir. É isso que determina mais o valor dos aluguéis. A questão dos índices de reajuste, que são meio controversos, porque naquele momento lá atrás, quando o IGPM bateu alta, que muitas pessoas entraram na justiça para rever os seus índices de contrato, colocando o INPC ou o IPCA, hoje devem estar arrependidos querendo voltar para o IGPM, mas isso são os índices, na verdade, eles são momentos, né, momentos de
que se mede, né, praticamente a economia. Então, ele acaba não influenciando diretamente no preço do aluguel nesse exato momento, sim no reajuste futuro. Por isso precisa fazer um estudo muito preciso do que você pode só esperar. Então, hoje você simplesmente, vou escolher o IGPM do meu contrato de aluguel, porque ele está mais barato hoje, mas você teria que dar uma olhadinha assim, poxa, mas qual que é a perspectiva de mercado, como que tá, como eu sei que a variável cambial pesa nesse índice, então eu tenho que, sem querer, tenho que dar uma olhadinha no mercado. O governo federal está agindo corretamente? Como está o cenário? Como está indo o dólar? Projeção de dólar? Ok, está tudo tranquilo? Então vamos para o IGPM. Não tem uma insegurança, o mercado ainda está meio, os investidores estão meio receiosos, assim, o dólar está oscilando demais, vai para o índice do IPCA, porque pelo menos ele é a base dos dissídios de categoria, então praticamente quando você tiver um aumento, automaticamente você vai ter um aumento na tua base salarial. Agora, essa definição de preço do aluguel realmente vai ser determinado pela quantidade de imóveis disponível com o número de pessoas que queiram alugar. Isso é a famosa teoria de oferta e demanda. Agora, para a gente fechar, doutor Alessandro Azzoni, é obrigatório fazer ou calcular o preço de um aluguel pelo IGPM ou ele é uma prática ao invés de ser uma lei? Explica isso para a gente. Qual a outra forma de cálculo que pode ser feito? Não, o índice de correção, na verdade, os contratos têm que ter um índice de correção para, vamos dizer assim, você faz um contrato longo, principalmente imóveis comerciais, praticamente, que são de 5, 10 anos, 20 anos. Você imagina você, daqui 20 anos, o valor do aluguel vai estar completamente defasado. Pelo menos as perdas inflacionárias deveriam ser corrigidas. Então, você estipula um índice, né? E o IGPM, na verdade, ele tem dentro da sua fórmula, ele tem o índice do varejo, o índice do consumo e o Índice Nacional da Construção Civil. Então, por ele ter essa participação, mesmo que pequena, de 10% do Índice Nacional da Construção Civil, automaticamente ele é o que mais está próximo dentro do setor imobiliário. Por isso que se usa a questão do IGPM. Mas a adoção do índice vai depender muito do locatário, né, com o locador. Então, depende muito dessa relação entre eles. E o momento certo, né, você tem que olhar, hoje o IGPM, e com as projeções econômicas que nós estamos tendo, do mercado mundial, da situação financeira do Brasil, hoje o IGPM seria o melhor índice, porque nós não vamos ter variação cambial, então significa dizer que o índice pode ser um índice muito, muito sensato nesse exato momento. Mas se nós tivermos algum destempero que acabe afetando isso pode acabar afetando. Então, o índice, na verdade, ele é obrigado a ter um índice de correção. Isso pode ser estipulado, você também não, mas nenhum locador vai fazer um contrato sem um índice de correção de cada 12 meses para corrigir as perdas inflacionárias. É muito difícil alguém assinar um contrato sem índice de correção, sendo que o prazo mínimo é 1 ano, mas em média residencial passa-se a 2, 3 anos, então tem que ter uma correção de um índice, mas a adoção do índice é de comum acordo. O praxe é o IGPM, por causa que dentro do IGPM tem o Índice Nacional da Construção Civil, é o que mais se aproxima. Bom, então está explicado aí para quem vai procurar, né, um novo aluguel ou um novo contrato, né? Porque, por exemplo, tem gente que eu conheço que, olha, em julho já vai reajustar. Agora com esse IGPM vai ser outra história, né? Então, o doutor Alessandro Azzoni é advogado, é economista, especialista em direito imobiliário, trouxe para a gente aí todos os cenários com essa deflação, mas que não deve ter muito efeito no preço do aluguel. Doutor Alessandro, muito obrigado pela participação aqui no Estúdio CBN, uma boa tarde, um bom fim de semana. Um bom final de semana, um bom feriado, bom que esses impactos sejam exatamente positivos, né, para quem
locatário, né, que seja muito positivo. Com certeza. E quem é locador também, né? Se é melhor oferecer menos do que receber um pouco menos do que deixar fechado e ficar com as contas, né? Com certeza. Eu acho que ele tem que fazer a conta, sim. Apesar de você ter um locatário que não tenha condições de pagar seu reajuste, mas sempre pagou em dia, nunca te deu problema, acho que esse histórico é muito melhor do que você tocar por uma incerteza. Acaba sendo até uma falta de inteligência de fazer uma substituição pelo improvável. Então, você já tem um inquilino que sempre está certinho, sempre nunca atrasou, de repente você vai trocar por uma outra pessoa que você nem sabe como vai ser a vida pregressa dele. Então, realmente, acho que é questão de bom senso. Tá certo. Obrigado, doutor Alessandro Ozônimo. Boa tarde, um abraço. Boa tarde, tchau, tchau.